3i Atlas, um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos, dos últimos dias, este corpo celeste, esse objeto, entrou no sistema solar, está vindo em direção à Terra. Será que ele vai destruir o nosso planeta? Ele vai trazer alienígenas, muitas naves espaciais e mais. Será que ele está na Bíblia? O que é o 3i Atlas? Bom, vamos com calma, vamos conversar um pouco sobre esse tema aí que está mexendo com a cabeça de muita gente. Óbvio, muitos youtubers, muita gente falando, cientistas, físicos, pesquisadores e pessoas que não têm nenhum título, mas gosta muito desse assunto. Primeiro, por que desse nome? É porque ele é o terceiro corpo celeste que está entrando no sistema solar. Então, por isso, o 3 é de terceiro, o I é o interestelar. E aí, o Atlas é o nome que ele ganhou. Então, de fato, a gente viu muita confusão, sabe? Até mesmo aí pelas agências espaciais, claro que a NASA é a principal entre elas. E a confusão é que o que ele é, né? Ele é um corpo celeste. Isso, ok, está definido por eles. Depois, é um cometa? Não é um cometa? Ah, não, porque ele não tem a cauda. Não, ele tem a cauda sim. E ficou essa confusão grande. De acordo com muita gente, a NASA estaria escondendo aí muitas informações, inclusive que assim neste corpo celeste existem certos tipos de metais aí que só existem por manipulação, eles não são naturais, né? Eles teriam que ser forjados, seria o termo, agora eu não me lembro, mas teriam que ser construídos, tá? Até fusão, essas coisas todas. Então isso deixou muita gente confusa, né? E hoje, pelo que eu vi algumas notícias aí, diz que a NASA confirmou realmente que é um cometa. Mas os teóricos da conspiração vão falar bastante mesmo. E tem mais uma coisa, se fosse uma nave espacial, se a NASA tivesse certeza disso, você acha que ela iria falar pra gente? Os filmes, acho que Hollywood, principalmente, acho que sabe de muita coisa, né? Porque quando tem esses tipos de filme, esses seriados agora, né? Muito streaming, essas coisas que fala de objeto vindo em direção à Terra, em todos os filmes a NASA esconde isso da população até a hora que não consegue esconder mais. Então, sim, se fosse uma nave espacial enorme aí, é claro que eles não iriam divulgar. A questão é o seguinte: você acredita na NASA? Você acredita nas agências espaciais? Esse é um outro ponto também. Assim como no meio dos cientistas filosóficos, muitos são ateus, não acreditam em Deus. Nós também temos o direito, nós que cremos na Bíblia, como a palavra de Deus verdadeira, nós temos o direito de não acreditar também nesse universo aí que apresentaram para gente. Mas cada um, eu não quero discutir esse assunto, mas sim falar que pelo menos para a NASA, pelo menos para esse mundo aí que falam para gente, então veio um objeto lá de fora do sistema solar, ele veio do espaço e tá em direção, já entrou no sistema solar e ele está rodando por aí. Então muita gente diz que não dava para observar ele até esses dias atrás, porque ele estava atrás do Sol, né? Mas agora, hoje, já saiu uma imagem dele e diz que o tempo que mais ele vai se aproximar da Terra vai ser ali lá para o mês de março, tá? De janeiro até março vai ficar mais fácil ali para observar ele. Depois ele vai seguir para Júpiter, aí não vão conseguir mais observar e ele vai aí para o espaço profundo. Então,
Segundo esse pessoal todo, a Terra não corre risco de nada. Por que que poderia ser uma nave espacial? Porque supostamente o espaço é assim, né? Você tem os objetos, então o objeto que tem mais massa, ele vai, só para você entender, ele vai atrair mais as coisas leves em relação à massa dele, ele vai atrair para ele. Então vamos supor, a Terra tem mais massa do que a Lua. Por isso que a Lua é atraída pela Terra e fica girando assim, tá? Bom, isso é o que ensinam pra gente. Então o 3i Atlas ele teria que ter uma órbita seguindo aquilo que tem mais massa. Aquilo que está próximo iria, só que ele parecia ter vontade própria. Então isso gerou na cabeça das pessoas, né, essa doideira toda. Bom, você já ouviu falar do meu livro A História e as Estratégias da Batalha Espiritual? Pois é, esse livro você pode adquirir, tá? Pelo e-mail, vou colocar aqui embaixo, apostolom1@gmail.com. Você entra lá, fala que quer adquirir os seus livros. Para adiantar, se você quiser, você já dá o teu nome completo, o endereço completo também com CEP, e a gente vai calcular para você a despesa de correio, o frete, essas coisas, tá? Esse meu livro Batalha Espiritual, eu falo do maior engano que o próprio Satanás ele batalhou para a humanidade acreditar. Primeiro, todo mundo pensa que o diabo é um ser feio, escuro, com chifre, com uma cauda longa e bem fininha, pata de bode, talvez, um ser assustador. E o diabo ele trabalhou para todo mundo acreditar nisso, que ele era um anjo e ministro de louvor lá no céu, inclusive, mas aí ele quis ser igual a Deus. Tem gente que acha que ele quis ser maior do que Deus, né? E aí ele foi expulso dos céus, foi jogado na terra, no abismo, e ele perdeu essa imagem de anjo e hoje ele é um ser bem feio. Então, essa é a verdade? Não, não é essa a verdade. E nesse livro aqui, olha, eu conto para vocês com base bíblica. Quem ainda não leu vai se surpreender. E claro, as pessoas que já adquiriram estão vendo o quanto tem informações aqui importantes. O diabo, ele ainda não caiu. A Bíblia classifica vários seres, por exemplo, os anjos caídos, esses caíram, eles estão presos lá no abismo e vão ficar lá até o juízo final. Eu vou ler um texto na Bíblia daqui a pouquinho, aqui nesse vídeo mesmo que você está assistindo, mas assim, é outro grupo aqui, tá? Então você tem os anjos caídos, você tem um ser que todo mundo acha que é o diabo, um querubim ungido que caiu, né, lá do céu, e ele foi jogado nas regiões afogueadas. Então, assim, este daí que todo mundo pensa que é Satanás é outro ser da Bíblia. Quem é Satanás, então? Apocalipse 12 diz que ele ainda vai cair das regiões celestes. Ele é o grande acusador, que de tempos em tempos se apresenta diante do Altíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso, para nos acusar. E lá em Apocalipse diz isso mesmo, que quando ele cair, cai o grande acusador. Tem gente que acha que esse texto de Apocalipse 12 já se cumpriu, foi na rebelião de Satanás, mas se atentar bem para o texto, vai perceber que é algo futuro que ainda não aconteceu. Ficou com dúvida de tudo que eu falei? Adquira este livro, tá? Manda um e-mail para a gente e aí nós vamos responder para você o mais rápido possível. Mas assim, então, dito todas essas coisas, Satanás ainda vai cair. A hora dele está chegando. Então, para isso, ele não vai falar assim para a humanidade: ai, coitado de mim, eu sou o diabo,
e não me aceitaram lá no céu. Ah, é misericórdia. Nada disso. Ele precisa cair com um grande. Deixa eu pensar a palavra aqui, né? Ele precisa impressionar a humanidade. Aliás, a Bíblia diz que ele vai impressionar mesmo, ele vai dar os seus poderes, a sua autoridade para o anticristo, e o povo vai gostar do anticristo porque vai receber exatamente essa autoridade de Satanás. Agora, como que ele vai ganhar essa credibilidade? Se ele for um ser vindo do espaço, um extraterrestre, um extradimensional, alguém que vem de um outro lugar com uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Nós, coitado de nós, a gente está acabando com o planeta, a gente vive em guerras, em batalhas, a gente se odeia. Então ele vem aqui para corrigir tudo isso, mexer com o nosso corpo para a gente demorar para morrer, ou quem sabe, né, não morrer mais, não envelhecer, não sentir dores, não ficar doentes e ainda ganhar uns poderes paranormais. Uau, esse é o verdadeiro diabo, o que se transfigura em anjo de luz, que faz dos seus próprios ministros. Bom, eu vou deixar essa curiosidade para você adquirir o livro e aprender e ficar impressionado mesmo com as informações. Então esse é o diabo. Então para isso ele vem alertando desde o passado, dos tempos antigos, lá com os sumérios, tinha vários desenhos já de naves espaciais. Agora, disco voador, OVNIs ou UFO, que seria a palavra mais correta, sabe quando que começou isso? No século passado, século XX, é recente isso, né? Essas informações mesmo. Sim, como eu disse, os sumérios tinham desenhos lá atrás, mas essa conotação, sabe, vem do espaço, vem dali. Olha, foi o século passado, mais precisamente numa das numa das duas guerras mundiais, né? Aquele homem do bigodinho, você sabe de quem que eu estou falando. Bom, supostamente os Estados Unidos venceu o bigodinho, venceu a nação que ele fazia parte, e daí ele pegou alguns desses cientistas, que eu cito no livro inclusive, o Werner von Braun, e formou a tal da NASA, né? E aí ficou essas pesquisas espaciais, essas coisas. Então é um negócio doido mesmo. E cada um é livre para acreditar ou não, né? Mas teoria da conspiração, olha que muita coisa é verdade. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar na Bíblia algo para você não se confundir. E depois eu volto para a gente terminar esse vídeo. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 9, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, ou o seu chofar, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa palavra abismo aqui, em hebraico, é o terron, que é o grande abismo, é o que existe debaixo da terra. Lá embaixo mesmo, tá? Muito, muito para baixo é o terron, o grande abismo. Então assim, e abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça do poço, e como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. De certa forma, o que os cientistas falam para a gente, que se um corpo celeste vinha atingir a Terra, dependendo da velocidade, ele pode destruir completamente o planeta, ou causar essas coisas, fumaça, destruição. Prosseguindo no 3, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então aqui para você não se confundir. A estrela vai, ela bate na terra, e aí entra lá no poço do abismo. Do poço, conforme nós lemos, sai uma fumaça. Então a fumaça vem do poço, ok? E com essa fumaça sobe esses gafanhotos, esses seres estranhos, que é uma mistura de gafanhoto e de escorpião. Quem são eles?
são seres intraterrestres, segundo a Bíblia, do inframundo. São seres que nós não conhecemos, por quê? Nós não fomos até lá, nós não moramos lá, então nós desconhecemos, mas eles virão. Qual que é o propósito deles? Versículo 4, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Assim como no futuro haverá a marca da besta na testa ou na mão direita, da mesma forma, aqueles que servem a Deus terão um selo na sua testa. E assim, esses seres que vêm do inframundo, eles vão atacar não o povo de Deus, mas os outros. Olha só, e foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Eles atacam quem não tem o selo de Deus. Então, são todos os que vão ter a marca da besta, por exemplo. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Vamos continuar, acho que é interessante ler isso aqui também. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, então eles eram cabeludos, né? E os seus dentes como de leões. Isso aqui não são armas de soldados de guerra, isso aqui são monstros de verdade, literalmente assim. A teologia ela parte para filosofar aqui, né? Não, é simbólico, é isso, aquilo. Mas o que João estava vendo mesmo eram bichos, coisas terríveis que ele tentou comparar com algumas coisas. Olha aí, e tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Que homens mesmo? Aqueles que não têm o selo de Deus. Então, se você tiver o selo de Deus, você tem que ficar preocupado com isso? De maneira nenhuma. 11. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo, em hebraico seu nome, Abaddon, ou Avadon, né? E em grego, Apolion. Avadon, inclusive, ele é citado no livro de Salmos, só que na nossa Bíblia vem traduzido de outra forma, mas na Bíblia hebraica está lá esse nome também. Conforme eu falo nesse livro aqui, existe uma agenda alien. Satanás ele virá, se manifestará à humanidade como um ser extradimensional, um extraterrestre, alguém que vem para ajudar a população. Mais um espírito de engano, com certeza. Apocalipse está próximo, Apocalipse 12, está próximo de acontecer, sem dúvida nenhuma. E esses sinais aqui também. Mas creio eu que ainda não é a hora. Sim, o 3i Atlas é mais uma dessas informações, no caso o terceiro objeto interestelar que vem para o nosso sistema, mas na verdade é só para a gente ficar assim mesmo curioso. Ai, é isso, é aquilo. É só para quando Satanás se manifestar, todo mundo acreditar. Então para isso tem que ter os presságios. Então, minha opinião agora, tá? A agenda alien é certeza, a absoluta. Mas eu acho que ainda não é agora. Vamos aguardar mais notícias, mais informações até março de 2026. Enquanto isso, o que a gente tem que fazer? Servir a Deus com alegria, meditar na sua palavra e não